Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, a partir do verso 28. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, a partir do verso 28. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim, batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. E então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, a palavra aramaica que traduzido para o grego é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Pedimos graça, discernimento, sabedoria para a expormos de acordo com os teus propósitos para nós esta noite. Oramos rogando a graça, a unção do Espírito Santo sobre nós em Cristo. Amém. Encontrar-se com Jesus faz toda a diferença. E aqui nós temos uma sucessão de encontros com Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus, dentre os 12, nós temos aqui nomeados André, seu irmão Pedro, Filipe, Natanael, que provavelmente na lista dos 12 é Bartolomeu, ou seja, Natanael, filho de Tomai, e anonimamente aparece aqui João, o segundo
que, ao lado de André, encontrou-se com Jesus. Então, nós temos uma narrativa a partir do próprio evangelista João, personagem aqui da história. Ele era quem estava ao lado de André, quando João Batista declarou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na narrativa de João, nós temos o primeiro encontro desses discípulos galileus com Jesus. E é interessante que não acontece na Galileia. O encontro desse grupo de galileus, todos eles eram galileus, inclusive Jesus, que vinha de Nazaré, acontece próximo a Jerusalém. Nós vimos aqui no início da leitura, próximo a Betânia, onde João estava batizando. Esse João é João o Batista, e Betânia é aquela cidade bem pertinho de Jerusalém, onde aconteceram coisas importantes na semana chamada Santa, inclusive a ressurreição de Lázaro. Então, é um cenário, Betânia é o cenário mais do final do ministério de Jesus, mas, curiosamente, o grupo de galileus, de discípulos galileus, não se encontra com Jesus na Galileia, mas eles se encontram com Jesus na Judeia, se encontram com Jesus nas cercanias de Jerusalém. E depois voltam para a Galileia e passam a conviver com Jesus. Inclusive, essa narrativa do quarto evangelho, ela é bem diferente dos evangelhos sinóticos. A leitura dos evangelhos sinóticos nos faz pensar que eles se conheceram lá na beira do mar da Galileia, quando Jesus pede o barco emprestado. Mas é provável que, a essa altura, eles já tinham relacionamento, já andavam juntos, e aquele momento da pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5, provavelmente é a convocação para que eles abandonem qualquer outra coisa e se dediquem exclusivamente a Jesus. Então, os discípulos conheceram a Jesus nesse momento aqui, logo após o batismo de Jesus. Ele foi ao deserto. Quando volta do deserto, João Batista o vê, aponta para ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André e João, o evangelista, passam a andar com Jesus, passam um dia com Jesus. Depois, André chama seu irmão Pedro, Jesus encontra com Filipe, Filipe chama Natanael e a turma começa a se formar. No capítulo 2 de João, eles já estão em Caná da Galileia e Jesus faz o milagre da transformação da água em vinho. Mas eu quero falar sobre esses encontros com Jesus. Como é diferente quando alguém está procurando pelo Filho de Deus, está procurando pelo Messias, está procurando por Jesus e o encontra. Aqueles homens não conheciam Jesus, mas estavam procurando por ele. Por que eles não estavam na Galileia, pescando? Porque foram até João Batista. E por que desceram a João Batista, que batizava no Jordão, próximo do deserto? Por que desceram a João? Porque ouviram falar que havia um profeta. Depois de 400 anos de silêncio de Deus, sem que um profeta se levantasse, desde os dias de Malaquias, de Zacarias, ouviu-se que um profeta clamava no deserto: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então, aqueles pescadores galileus saíram da sua terra e foram até o lugar onde João estava pregando. O que eles estavam procurando? O Messias. O boato é que João Batista era o Messias. O que se dizia é que João Batista era não só um profeta, mas ele era o próprio Cristo. E quando eles chegam lá, eles ouvem da boca do próprio João Batista dizer: eu não sou o Cristo. Virá outro depois de mim, eu sou apenas a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Felizes foram esses pescadores galileus, que estavam lá na hora certa. Eu ouso dizer que o Pai os conduziu para perto de João Batista, para que ouvissem da boca de João Batista essa frase que lemos 2 vezes: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não foram, digamos assim, sortudos. Oh, que coincidência, eles deram sorte. Eles estavam ali na hora que Jesus estava passando. Não.
Estes estão entre aquele pequeno grupo de pessoas que, na oração sacerdotal, Jesus disse assim: Pai, aqueles que eram teus e tu me deste, aqueles que o Senhor tirou do mundo e deu a mim. Nenhum deles se perdeu, senão aquele que já era da perdição. Eu agora vou para junto de ti e rogo que o Senhor cuide deles. Eu vou para ti, mas eles ficam no mundo. O Senhor os tirou do mundo e deu a mim. Agora eu vou para ti e peço que o Senhor os livre e os guarde. Aqueles discípulos galileus não estavam ali por acaso. Aprove a Deus, e essa é uma outra expressão que aparece nos lábios de Jesus, em Lucas capítulo 10, graças te dou, ó Pai, que ocultaste aos sábios e entendidos e revelaste aos humildes e pequeninos. Deus quis que João e André estivessem ali, no momento que Jesus passou, para ouvir da boca de João Batista: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles seguiram a Jesus e perguntaram a Jesus: onde o Senhor mora? Jesus disse: venham, vejam. Passaram o dia com ele. Interessante que a narrativa diz que eles seguiram a Jesus por volta das 4 da tarde. Quando diz passaram o dia, do que ele está falando? Daquele dia, de apenas 2 horas? Porque o dia do judeu terminava no pôr do sol? Não, provavelmente o dia seguinte. Deve ter sido um longo encontro. Ao sair desse encontro com Jesus, outro encontro. André encontra seu irmão Pedro. Então, a revelação que foi dada por João Batista a André foi compartilhada com Pedro. Pedro, encontramos quem? Encontramos o Messias. É a revelação. A nossa religião, irmãos, ela é diferente das outras religiões. O cristianismo, e é isso que João tenta nos dizer aqui, o cristianismo não é a busca dos homens por um Deus que está lá em cima, longe deles. Mas o cristianismo é a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Não é os homens construindo uma torre para chegarem até o céu. Não são esforços humanos para construir um ídolo que represente adequadamente o Deus lá de cima, ou construir um código legal que possa satisfazer as divindades ou a divindade, não importa. A nossa fé é uma fé baseada no caminho inverso. Ela não é uma procura que sai da terra e tenta chegar ao céu, mas é uma revelação que vem do céu e se esparrama pela terra. A glória do Senhor há de cobrir a terra, assim como as águas cobrem o mar. Hoje pela manhã nós estávamos ouvindo a explanação do pastor Marcos sobre só lhe deu glória, glória somente a Deus. E às vezes nós pensamos que o nosso Deus é aquele Deus que quer ser apenas glorificado. Mas sabem o que é a glória de Deus? Nós, quando pensamos em glória, pensamos em poder. Quando Deus fala da sua glória, Ele fala do seu amor. Quando Moisés pediu a Deus que mostrasse sua glória, Deus proclamou: Yahvé, Yahvé, misericordioso e compassivo. A grande glória de Deus está em sua bondade. Quando João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, significa que a glória de Deus não está em ser poderoso, mas a glória de Deus está principalmente em ser amoroso. A glória de Deus não está em ser inalcançável, mas a glória de Deus está em ser acessível. A glória de Deus não está no fato de Ele ser o Altíssimo, mas aquele que se faz carne e habita entre nós. Então, encontrarmos-nos com Deus só é possível a partir do momento que Deus desce para se encontrar com a gente. Os antigos profetas traziam o quê? A palavra de Deus.
Deus falava com eles e eles comunicavam a vontade do Senhor. Moisés foi um grande profeta e o que ele pôde trazer? A lei de Deus, a vontade de Deus, as orientações de Deus, porque Deus falava com ele face a face. Era Moisés que entrava no céu? Não. Era Deus que descia e parava sobre a tenda e Moisés percebia, Deus está me chamando. Quando a glória do Senhor se manifestava sobre a tenda, Moisés entrava, falava com Deus, saía de lá com o rosto brilhando. Deus descia para falar. Essa é a glória do nosso Deus. Não é o Deus que só alguns conseguem encontrar, mas é o Deus que se revela a alguns. O Deus que amorosamente se dá a conhecer. E a beleza desse primeiro encontro dos primeiros discípulos com Jesus está em que eles são apenas testemunhas, que depois deverão transmitir aquilo que receberam. Observe bem, João Batista ouve uma mensagem de Deus. Aquele sobre quem você vir descer o Espírito na forma de uma pomba, este é o Messias. João viu isso acontecer. Batizou Jesus. Dali a pouco, Jesus passa e ele conta para os discípulos, olha, eu vi sobre aquele homem ali descer o Espírito Santo na forma de pomba. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João recebeu uma revelação e comunicou a André e ao João Evangelista. João Evangelista, a gente não sabe com quem ele falou, mas o André a gente sabe. O André falou com Pedro. No dia seguinte, Jesus fala com Filipe. Jesus vê Filipe e diz, Filipe, segue-me, vem comigo. E o Filipe vai fazer o quê? Chamar seu amigo Natanael. Natanael, encontramos o Messias. Então a revelação de Deus, ela não é algo para que a gente guarde consigo mesmo. A revelação de Deus não é um segredo para ficar escondido no nosso coração. Segredo é aquela coisa que só você sabe. Eu tenho ensinado a algumas pessoas que não existe segredo entre duas pessoas. Segredo é um só. Quando duas pessoas têm um segredo, significa que não existe mais segredo. Agora dois sabem. A revelação é isso. A revelação não é um segredo. Porque eu recebo e eu comunico. Eu conheço e eu anuncio. O objetivo de Jesus encontrar-se com esses homens, de Jesus chamar esses homens para perto de si, é que eles fossem testemunhas. Percebam o final do diálogo com o Natanael. Você está admirado porque eu te vi debaixo da figueira antes do Filipe te chamar? Você vai ver coisas muito maiores do que estas. E por que eles viram coisas maiores? Para que pudessem testemunhar, para que pudessem testificar de Jesus. Então nós temos que nos encontrar com Jesus para termos o que falar acerca de Jesus. Só testemunha sobre Jesus quem verdadeiramente teve um encontro genuíno com Jesus. Nós somos cristãos, nós frequentamos uma igreja evangélica, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós cantamos, nós falamos muitas vezes o nome Jesus. Mas isso não é suficiente. Cada um de nós precisa particularmente ter a sua experiência, o seu contato com Jesus. Quem já teve sabe do que eu estou falando. Quem não teve, sinto dizer, você precisa buscá-lo. Porque aqueles galileus estavam procurando. Aqueles galileus não estavam pescando no mar da Galileia quando Jesus começou o seu ministério, porque eles estavam à procura do Messias. E Deus só se revela a quem o está buscando. João e André desceram a João Batista porque estavam buscando a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Pedro estava por ali, Natanael estava por ali, Filipe estava por ali. Eles estavam todos procurando o Messias. E por isso a eles foi revelado. Não foi por acaso. Deus os escolheu, Deus os separou,
Deus os abençoou, como disse Jesus, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades, dei fruto, o vosso fruto permaneça. Eu entendo que esse é um chamado específico dos 12, eu não digo isso para todas as pessoas, nem digo acerca de mim mesmo. Mas eu entendo que os 12 foram chamados, os 12 foram escolhidos. Jesus os chamou, Jesus os convocou. Mas por que chamou aqueles homens? Porque eram galileus? Porque eram pescadores? Havia muitos pescadores na Galileia. Porque eram pobres e analfabetos? Não, havia muitos outros pobres e muitos outros analfabetos. O que eles tinham de especial? Não sei. Talvez o fato de não terem nada de especial, por serem pessoas comuns, mas que estavam à procura do Messias. Só encontra Jesus quem está com fome de Deus. Só encontra Jesus quem de fato quer conhecê-lo. Só encontra Jesus verdadeiramente, no sentido existencial mais profundo, do relacionamento pessoal com Jesus, só o encontra aquele que o está buscando com interesse de coração. Muitos de nós fomos criados numa cultura cristã, fomos criados numa família cristã. E às vezes isso parece para nós ser suficiente. E de vez em quando eu vejo gente assustada, olha pastor, meu filho agora está lendo os negócios lá do Islã. Eu estou preocupado agora que o outro lado está lendo o negócio do espiritismo. As pessoas ficam com medo, não é, do filho ser arrastado por outra religião. Eu criei na igreja, eu ensinei. Irmãos, ensinar a cantar Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, não é a mesma coisa que ensinar a ter um encontro pessoal com Jesus, que estava no barquinho, no mar da Galileia. Às vezes os nossos filhos conhecem a nossa religião, mas eles precisam conhecer o nosso Deus. Precisam conhecer o nosso Deus, o Deus a quem servimos. Às vezes, a gente vê os videozinhos, aqueles menininhos pequenininhos, respondendo um monte de pergunta da Bíblia, né? Quem matou Golias? Davi. Quem fez isso? Fulano. Quem saiu do peixe? Jonas. E as pessoas ficam admirando, olha, esse menininho sabe tudo da Bíblia. Irmãos, saber de cor histórias da Bíblia não significa muita coisa. Tem gente que acha que ensinar a Bíblia para as crianças é isso. É ensinar a historinha de Davi e Golias, ensinar a historinha do Elias, que foi no carro de fogo, ensinar a historinha do Jonas. Jonas, eu estou te vendo. As pessoas acham que ensinar a Bíblia são estas coisas. Não, irmãos. Saber o nome dos 3 filhos de Noé, saber o nome da mãe de Moisés. Eu lembro de quando eu era criança, as coisas que me ensinavam, e quanta coisa eu aprendi da Bíblia quando eu era criança. Essas decorebas bíblicas têm pouca serventia na fase adulta. Nós precisamos ensinar as crianças, os adolescentes, os adultos, não acerca de curiosidades bíblicas, mas de conhecer o Deus que está revelado. E a revelação está no livro, porque aquelas pessoas que escreveram o livro tiveram contato pessoal. Eu creio que a Bíblia é a revelação de Deus por meio do relacionamento com os homens que escreveram a Bíblia. A Bíblia, na minha forma de crer, não foi ditada. Deus falou lá do alto. Moisés, escreve aí. No princípio criou Deus o céu e a terra. Princípio tem acento. Eu não penso que foi assim que a Bíblia foi escrita. Né? Ou então, falou para João, escreve aí. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele fez tudo. Entendeu, João? Isso. Corrija aí. Não. A Bíblia nasce de um relacionamento de homens e mulheres com Deus, de gente que andou com Deus, gente que ouviu a Deus, gente que viu as coisas. E o próprio João escreve. Jesus fez muitas outras coisas, e eu poderia escrevê-las também. Mas estas aqui eu escrevi para que vocês creiam e, crendo, tenham vida em seu nome.
Eles mesmos disseram, essas coisas escrevemos, outras não escrevemos. Paulo, chega um momento que diz lá, olha, eu escrevi tal, mas essas coisas eu não vou falar. Tem coisas que eu não posso dizer. Os autores bíblicos estavam contando a história deles, a percepção deles, a revelação que lhes foi dada, e eles compartilhavam essa revelação de Deus. Como é que os nossos filhos vão conhecer Jesus hoje? Pelo nosso testemunho. O testemunho é a forma como a gente vive? Não, é a forma como a gente fala. Como a gente fala de Deus com eles. Às vezes nós falamos com eles do Deus da Bíblia. Olha, meu filho, porque na Bíblia Deus fez isso. Olha, meu filho, porque na Bíblia Deus fez aquilo. Eu sei, mas nós precisamos dizer para os nossos filhos, meu filho, Deus fez isso comigo. Porque Deus fez tal coisa na minha vida. O nosso testemunho não é simplesmente a forma como a gente vive, mas aquilo que a gente fala. Aliás, testemunhar, gente, é falar também. A gente testemunha com a vida, mas testemunha falando. Nós temos que mostrar aos nossos filhos que nós nos encontramos com Deus. E a diferença que Deus faz na nossa vida. E o que aquele encontro com Deus modificou a nossa história. Para que os nossos filhos saibam que nós andamos com Deus. Que nós estamos na presença de Deus. E que eles podem vivenciar a mesma experiência. Eles também devem ter contato com Deus. Minha mãe dizia muito para mim. Quando eu for para o céu, nenhum filho vai agarrado na minha saia. Vocês têm que se virar. Eu não vou levar ninguém comigo. Vocês têm que buscar Deus. Do jeito dela, minha mãe ensinou a gente a se virar com muitas coisas, inclusive na busca de Deus. Nós precisamos nos encontrar com Jesus. E precisamos ajudar as outras pessoas a se encontrarem com Jesus. Tem muita gente buscando. Mas, honestamente, tem mais gente buscando religião, tem mais gente buscando cura, tem mais gente buscando bênção, e tem até gente, muita gente buscando salvação. E o que às vezes eles encontram é discurso e religião. Às vezes é propaganda, às vezes é até estudo bíblico. Muitas vezes nós pensamos que, se estivermos ensinando a Bíblia, é suficiente para as pessoas. Irmãos, o conhecimento muitas vezes torna as pessoas orgulhosas. O conhecimento às vezes torna as pessoas vaidosas. Eu conheço gente que sabe muito a Bíblia. Lê a Bíblia no original grego, no original hebraico, e nem por isso crê em Jesus Cristo. Tem gente que é capaz de estudar os textos originais, mas não crê na ressurreição. Então, não é o conhecimento que vai, de fato, transformar a vida da pessoa, mas é um encontro genuíno com Jesus. É buscar, não o Jesus da história, não o Jesus da Escritura, mas é o Jesus Filho de Deus, a pessoa de Jesus. Muitas vezes nós queremos mostrar para as pessoas um Jesus da Bíblia, mas a Bíblia para algumas pessoas é algo distante. Tem que ser o Jesus da Bíblia porque ele é o mesmo Jesus, mas tem que ser um encontro pessoal. Um Jesus de perto, não um Jesus de longe. Um Jesus que ama, um Jesus que perdoa, um Jesus que santifica, um Jesus que cura, um Jesus que liberta. De que adianta ficarmos falando, irmãos, porque Jesus fazia milagres, e a gente não vê mais milagre entre nós. Porque Jesus libertava as pessoas do domínio de Satanás, e as pessoas estarem escravizadas ao nosso redor. Nós temos que demonstrar, pelo nosso testemunho de vida, pela fé que exercemos, pela autoridade que há no nome de Jesus e que opera na igreja, que Jesus continua presente, que Jesus é o mesmo. Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele é o amanhã, Ele é sempre a mesma coisa, e Ele continua vivo, ativo, operante e vencedor no nosso meio. Jesus não pode ser apenas um referencial histórico para nós. Tem que ser alguém com quem nos relacionamos, que orienta a nossa vida, que dirige os nossos caminhos, que nos inspira.
Nos inspira nos nossos casamentos, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais, na nossa relação com o dinheiro. Jesus tem que ser aquele que nos inspira. Obviamente, na nossa religião, na nossa vida de oração, na nossa vida de santidade, Jesus tem que ser o nosso modelo. Encontrarmos-nos com Jesus para andarmos com Jesus, ficarmos parecidos com Ele e anunciarmos aos outros aquilo que conhecemos, aquilo que sabemos. E ouvirmos dos outros aquilo que eles conhecem, aquilo que eles sabem, e assim fortalecermos a fé uns dos outros. Nós nos reunimos aqui para isso. Se nos reunirmos para outra coisa, essas outras coisas são secundárias. A essência do nosso ajuntamento é conhecermos melhor a Jesus por meio do testemunho mútuo. Eu testemunho a vocês aquilo que conheço de Jesus, vocês testificam uns aos outros e todos testificam inclusive a mim, para que juntos nós, como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se nós nos reunirmos para outra coisa, que não seja para conhecermos melhor a Jesus, nós estamos fazendo algo que é secundário. E há muitas coisas secundárias que nós fazemos. E não é pecado que as façamos. É pecado se deixarmos a essência da nossa reunião. Conhecer a Jesus. Testificarmos de Jesus uns aos outros. João Batista apresentou a João Evangelista e a André o Cordeiro de Deus. André apresentou a Pedro. Jesus falou a Filipe, Filipe falou a Natanael. Quem te falou de Jesus? Quem te trouxe a Cristo? Quem você está trazendo a Cristo? A quem você está manifestando a graça de Deus? A quem você está proclamando o Evangelho da salvação? A quem você está dando a conhecer a revelação de Deus em Jesus Cristo que você já conheceu? Com quem você reparte o pão do céu que te alimenta? Com quem você reparte a água da vida que te dessedenta? Com quem você reparte o fogo do Espírito Santo que queima no seu coração? A quem você está incendiando com aquilo que arde no teu peito? Ou o pão já não te alimenta? A água não mais te dessedenta e o fogo não arde mais em você? Se a sua fé só serve para você mesmo, você está morrendo. Se a sua fé só funciona para você mesmo, você está empobrecendo. Cuidado. No corpo de Cristo, a nossa fé se projeta para o outro. E juntos nós nos fortalecemos mutuamente. Encontrarmos-nos com Jesus é um privilégio que Deus concede àqueles que o buscam. Naquela época, a muitos foi ocultado. Jesus disse, capítulo 6 do Evangelho de João, acho que é o verso 42 mais ou menos, que ninguém poderia vir a ele se pelo Pai não fosse atraído. Naquela época foi um privilégio de poucos. A poucos foi dado a conhecer o Filho de Deus. Os mistérios do reino de Deus foram revelados a poucos. Mas depois Jesus disse àquele pequeno grupo: vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A partir daquele pequeno grupo, Deus quer que todos sejam alcançados. Se naqueles dias Ele ocultou a muitos e revelou a poucos, hoje Ele nos deu o Espírito Santo para que, cheios desse Espírito, muitos venham a conhecer. O desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Então, que nós desenvolvamos a nossa fé e o nosso potencial para testemunhar, de modo que, por meio da nossa vida, Cristo seja conhecido de todos. Amém? Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque podemos ser contados como os bem-aventurados, como os felizes. Naqueles dias, os humildes e pequeninos a quem foi revelado o braço do Senhor. Como anunciou o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Naqueles dias, muitos descreram, muitos desprezaram, porque estavam destinados a isso.
Muitos foram cegados, tiveram os ouvidos tapados, para que não se convertessem. Naqueles dias o Senhor desejou que fosse assim. Mas o Espírito nos foi dado e Jesus Cristo nos batizou com o seu Espírito. Jesus nos inflamou com o poder que o movia, para que nós também nos movêssemos nesse mesmo poder. E não foi para outra coisa, senão para tornar conhecida a sua obra, conhecida a salvação que nos alcançou. Se fomos tomados pelo Espírito Santo, ó Deus, era para fazer conhecido o Teu Filho, para glorificá-lo, para servir-te também, e para anunciarmos as boas novas de salvação. Porque agora, Senhor, vivemos o tempo da oportunidade, o tempo da graça, em que o Senhor não está mais fechando corações e tapando ouvidos, mas o Senhor está impulsionando o seu povo para proclamar a salvação, para anunciar as boas novas. Desperta-nos a nós, Senhor. Oro por aqueles dentre nós que ainda não tiveram essa experiência de salvação pessoal, esta convicção de terem se encontrado pessoalmente com Jesus. Oro por aqueles que ainda não se sentiram cheios do Espírito Santo, por aqueles que hoje se sentem empobrecidos e vazios. Oro, Senhor, por aqueles que têm a sua fé hoje mirrada, abalada, por aqueles cujo coração se acha em dubiedade, Senhor, não sabendo o seu lugar no corpo, não sabendo o que fazer, não sabendo como agradar-te, como servir-te. Oro pedindo ao Senhor que pela graça e poder, pela iluminação do Espírito Santo, o Senhor se revele e renove a experiência de fé, renove, Senhor, o chamado, renove a vocação, renove, ó Deus, o desejo de trabalhar, renove, ó Deus, o desejo de testemunhar. Inflama o coração do Teu povo, Senhor, para conhecer a Jesus de maneira mais pessoal, mais profunda, mais íntima. Não queremos ser ouvintes de um evangelho antigo, mas queremos viver um evangelho que renova a nossa vida e que se renova em nós e por meio de nós. Queremos ser a igreja do hoje, queremos ser o corpo de Cristo que opera hoje, no mesmo poder que operou no passado, mas fazendo coisas novas e vivendo coisas novas, vivendo uma fé renovada, vivendo, Senhor, uma experiência contínua de transformação, de aperfeiçoamento em santidade. Deus, desperta-nos para fazer a Tua vontade, para proclamarmos as boas novas, para dizermos a todos que Jesus está vivo, que Jesus está presente, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus perdoa. Oh Deus, que sejamos uma igreja de fato renovada na nossa convicção de que encontramos a verdade e não nos apartaremos dela, que encontramos o Filho de Deus, que encontramos o Messias, que encontramos o Rei e Senhor, e que nada nos separará nesse relacionamento de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, mas também de fé e esperança da nossa parte. Cremos assim, oramos assim e pedimos a Tua graça renovada sobre todos nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Em Cristo oramos. Amém. Amém. Graças a Deus.